Hoje, essa sessão de encerramento se faz também para homenagear, de forma inesperada, um especial companheiro, filho da casa, né? Filho da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, e pelo qual nós temos imenso orgulho, um dos grandes intelectuais que esse país teve, e que nos toca muito pessoalmente, ou seja, não é uma relação acadêmica apenas para nós, para muitos de nós aqui presentes, por exemplo, para Fernando Pérez, aqui presente, são relações de irmandade, né? Então, de fato, é muito especial para a Faculdade de Filosofia, para o Instituto de Psicologia, para o campus, para o Encontro de São Lázaro, homenagear hoje Carlos Nelson Coutinho. Nesse sentido, nós procuramos uma voz autorizada, uma voz que simbolizasse esses dois lados especiais da personalidade de Carlos Nelson, né, e que tivesse com ele um convívio, né, extraordinário. Nesse momento, nós encontramos no professor Marco Aurélio Nogueira a qualidade especial para fazer essa homenagem, registrando esse lado de produção acadêmica extraordinária, que caracteriza também a obra do professor Marco Aurélio Nogueira, assim como caracterizava a obra de Carlos Nelson, e de militância, porque essa conjunção rara entre qualidade acadêmica e compromisso e militância é o traço, creio, uma das virtudes de ser filho de São Lázaro, de ser do campus de São Lázaro, de ser da nossa faculdade, e, portanto, eu acho que essa conferência nos expressa especialmente. Eu convido assim, então, o professor Marco Aurélio Nogueira para a mesa. Todos conhecem o professor Marco Aurélio pelos seus trabalhos. Destacar como uma escolha, quase uma centena de artigos publicados em periódicos, mas eu não vou falar de currículo Lattes, aqui não é o Lattes que importa, importa artigos como a possibilidade da política, reflexões sobre Joaquim Nabuco. Eu queria destacar a parceria, né, que está registrada, a parceria de Marco Aurélio Nogueira, por exemplo, nas edições de Gramsci, né, que ele teve em conjunto com Carlos Nelson. Marco Aurélio, a casa é sua, esse é o espaço da UFBA, aqui agora, tomado pelo campus de São Lázaro. Eu vacilei um pouco, porque isso aqui tem uma forma de um trono, né? E, de repente, pode não ser o lugar mais adequado para um intelectual se sentar. Bom, mas, brincadeiras à parte, eu queria agradecer muito ao professor João Carlos, agradecer a todos vocês. Para mim é uma satisfação enorme participar do Encontro de São Lázaro. Não é a primeira vez que eu venho, eu tive a oportunidade, a sorte de participar também o ano passado. Então, a minha volta a Salvador e particularmente a esse seminário, a esse encontro, é uma coisa particularmente importante, que me dá muita satisfação e um pouco de certeza do dever cumprido, vamos dizer assim, ao longo da vida. É um convite que me honra. Muito obrigado. E nesse caso particular, me honra e me emociona mais ainda pelo fato do convite me propiciar uma possibilidade de refletir um pouco sobre uma figura que foi minha amiga pessoal, com a qual eu mantive durante muitos anos uma relação pessoal, política, intelectual intensa, e que faleceu recentemente e está sendo, desde então, objeto de muitas homenagens, de muita reflexão e de muita saudade, né? O Carlos Nelson Coutinho, que é esse homenageado, a pessoa homenageada nessa sessão de encerramento, merece de fato essas homenagens, né? E merece de uma maneira, inclusive, abrangente e crítica. Ele nunca foi um intelectual que tenha se colocado imune à crítica. Eu acho que o trabalho que ele fez é um trabalho que todos nós que somos intelectuais costumamos fazer. Não gostamos de ser muito criticados, mas sabemos que a crítica tem uma importância, um lugar decisivo na vida da produção teórica, da produção intelectual. Sem ela, a gente respira com muita dificuldade. E o Carlos Nelson fez dessa sua militância intelectual
um eixo da sua vida, né? Foi a vida inteira um intelectual que se identificou desde sempre com algumas causas que precisaram ser assimiladas intelectualmente para poder dar a ele condições de circulação no ambiente acadêmico. O Carlos Nelson chegou tardiamente à universidade, como eu gosto de falar, não é evidentemente o único, muitos de nós chegaram tardiamente à vida acadêmica, sobretudo se nós levarmos em consideração que nos últimos anos a vida acadêmica tem a sua porta de ingresso aberta sobretudo para os jovens professores, jovens pesquisadores. O Carlos Nelson foi para a universidade já formado, digamos assim. Ele tinha mais de 40 anos, o que nos padrões de hoje é algo que se pode classificar como chegada tardia à universidade. Mas desde antes da universidade, o seu interesse foi o trabalho com as ideias. Foi assim que ele emergiu na vida intelectual brasileira e demarcou nessa imersão um lugar particularmente importante. Eu vou rapidamente passar ao que me parece ser a grande contribuição do Carlos Nelson para a discussão política e intelectual brasileira, mas eu acho que é justo também fazer uma espécie de preâmbulo para dizer algo do seguinte tipo. O Carlos Nelson deu 3 grandes contribuições para a vida brasileira. Evidentemente, ele não foi o único a fazer isso, mas nós estamos falando dele e acho que a contribuição que ele deu a essas 3 dimensões que eu vou mencionar foi uma contribuição particularmente importante. A primeira delas, que nenhuma delas tem uma substância exclusivamente teórica, acadêmica ou intelectual. Sempre foram. As 3 são contribuições de tipo intelectual, político-intelectual. Né? A primeira foi, para dar até mais sentido a isso que eu estou falando, a construção de uma identidade, vamos dizer assim, de uma carreira, mas acho que é mais forte, mais correta a palavra identidade, de um intelectual público de esquerda, um comunista. O Carlos Nelson sempre fez muita questão de se apresentar como comunista, um socialista, um seguidor das ideias de Marx, um trabalhador intelectual que fez do marxismo a sua praia e procurou, com o marxismo, explicar o mundo que ele via, no qual ele vivia. Então, a figura do intelectual público de esquerda é uma figura importante numa sociedade como a nossa, que ainda tem uma certa dificuldade de encontrar intelectuais públicos, de esquerda ou não de esquerda. O intelectual público é um recurso importante, decisivo para a sociedade. O Carlos Nelson foi um intelectual público. Ele não se isolou, digamos assim, naquilo que nós jocosamente costumamos chamar de torre de marfim. Ele foi à sociedade, ele foi discutir a agenda da sociedade, ele foi tentar contribuir da maneira que os intelectuais podem para o esclarecimento da agenda da sociedade, a agenda política, a agenda cultural, a agenda social da sociedade. Eu acho que essa é uma primeira contribuição. A segunda contribuição essa é de caráter um pouco mais intelectual no sentido da produção. Foi a organização das obras de Antônio Gramsci. Mais até do que o trabalho que o Carlos Nelson desenvolveu, junto com outras pessoas, no sentido de socializar o pensamento gramsciano no Brasil, o trabalho que ele desenvolveu para organizar e editar as obras de Gramsci foi um trabalho editorial, intelectual, político, de primeiríssima grandeza. Acho que nós seremos sempre devedores a ele por esse tipo de trabalho que teve até um pouco da minha própria colaboração, a de Luiz Sérgio Henriques, que é o segundo que trabalhou junto com ele nessa obra, mas que foi devida basicamente ao empenho, à determinação, quase que à obsessão do Carlos Nelson. Se ele não tivesse posto essa questão na mesa e não tivesse dedicado uma parte importante do seu tempo, da sua vida, à realização disso, essas obras
não estariam ao alcance do leitor brasileiro do jeito que estiver. Então, eu acho que essa também é uma contribuição importante. Poderia ficar horas falando por que é importante publicar as obras de Gramsci no Brasil. Mas eu vou deixar apenas o registro, contando que cada um pode ter a sua explicação a respeito disso. E a terceira grande contribuição, sobre a qual eu vou me estender um pouco mais e em torno da qual eu organizei a minha intervenção aqui, foi o pioneirismo, se é que dá para falar nesses termos, que Carlos Nelson teve na introdução do tema da democracia nos ambientes de esquerda no Brasil. Nós temos que voltar para entender isso ao final dos anos 70, quando Carlos Nelson escreve um famosíssimo ensaio que foi publicado inicialmente na revista Encontros da Civilização Brasileira e depois publicado várias vezes em livros do próprio Carlos Nelson, um ensaio que se chamou A Democracia como Valor Universal. Em 1979, nós ainda estávamos, portanto, na ditadura, o ambiente em que se discutiam ideias no Brasil era um ambiente complicado, de certa maneira ele estava turvado por uma série de problemas, travado por uma série de dificuldades, e era, até certo ponto, um ambiente muito neófito, muito despreparado, vamos dizer assim, para enfrentar tanto as mudanças que estavam ocorrendo no mundo, na estrutura da vida social, na estrutura do capitalismo, como as repercussões que essas mudanças estavam provocando no que diz respeito à vida política, em sentido estrito. A discussão sobre a democracia era, no Brasil, feita de maneira enviesada pelo fato de que, para nós, naquele momento, se tratava de enfrentar a não-democracia, né? E ainda se vivia um pouco sobre os estertores, digamos assim, de várias tentativas de pensar o enfrentamento com a ditadura por caminhos não propriamente democráticos, né? Então, a esquerda brasileira ainda não tinha, digamos assim, se tornado sensível ao tema da democracia. Esse tema era forte na Europa. E o Carlos Nelson vivia na Europa nesse momento, ele estava vivendo na Itália, e de lá ele recebeu uma espécie de impulso, vindo de uma famosíssima frase do então secretário-geral do Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, a respeito da democracia. O Berlinguer disse algo mais ou menos assim: a democracia, para nós que queremos a transformação social, não é apenas um instrumento, é o objetivo principal. Não é exatamente isso, né, ao qual ele acrescentava. É o objetivo principal porque a democracia se revestiu nas últimas décadas de um valor que ultrapassa os interesses de classe, se tornou um valor universal. Então, o Carlos Nelson ficou instigado por essa frase, pela discussão que ocorria na Europa, na Itália em particular, a respeito disso, e produziu esse artigo que caiu na vida brasileira como uma bomba, né? Produzindo um efeito extremamente impactante, né? Incomodando muita gente e fornecendo a outros tantos, que do meu ponto de vista foram a maioria, uma espécie de balão de oxigênio para reorganizar as suas próprias agendas pessoais, políticas e assim por diante. O Carlos Nelson escreveu esse artigo como militante do Partido Comunista Brasileiro. E, evidentemente, um dos alvos que ele objetivava alcançar com esse artigo era o interior do próprio Partido Comunista, que estava, evidentemente, na clandestinidade, que esboçava um início de reemergência na vida brasileira, e que assimilou esse artigo de uma maneira extremamente contraditória, ou de uma maneira extremamente heterogênea.
Não foram todos os comunistas do partido do Carlos Nelson que aceitaram o desafio de pensar a democracia como valor universal. Eu tenho para mim, eu nunca fiz essa história, que a maioria não aceitou. Tanto que imediatamente o Carlos Nelson foi visto, ele e os que aceitaram a proposta dele, como representando uma espécie de corrente eurocomunista no interior do Partido Brasileiro. Ou seja, uma corrente de estrangeiros que estavam tentando adaptar a mentalidade brasileira, a cultura política brasileira, os desafios revolucionários brasileiros ao que se fazia na Europa. Então, não foi muito simples a disseminação dos efeitos dessa proposta que o artigo conteve. E o artigo foi, nas circunstâncias em que ele surgiu, usando uma frase bombástica para se referir a ele, foi um artigo revolucionário, que rapidamente, no espaço de 2 ou 3 anos, reorganizou a esquerda brasileira. A esquerda brasileira, se nós fôssemos, creio eu, fazer uma historiografia dela, teria que ser pensada, a esquerda brasileira recente, como sendo uma esquerda antes e uma esquerda depois desse artigo. Não só, também não vamos exagerar muito na frase, não só por causa do artigo, mas do que ele teve de mérito de abrir uma discussão que estava até certo ponto represada na vida brasileira, a discussão sobre a democracia. Então, esquerda e democracia se tornam um par, se tornam uma dupla que dificilmente se pôde dissociar a partir de então. Ou seja, toda a agenda teórico-política das esquerdas brasileiras teve que lidar com o desafio que esse artigo fez, o desafio que ele proclamou como sendo o grande desafio das esquerdas no Brasil e fora do Brasil. O que o Carlos Nelson, na verdade, queria dizer com tudo isso? Ele, na verdade, eu acho que existiam ali 2 preocupações básicas. Uma era uma preocupação de reposicionar o marxismo no debate de ideias. O marxismo nos anos 60, 70, talvez o marxismo ao longo do século XX, sobretudo por conta do stalinismo, vamos dizer assim, havia se distanciado muito como vetor de produção teórica, de produção intelectual, do mundo da política, da discussão política, e particularmente da discussão da democracia. O marxismo havia sido, 10 anos antes desse artigo, praticamente engolido pelo movimento de 68, que mostrou ao marxismo, aos marxistas, digamos, uma agenda de outro tipo, que dificilmente que com muita dificuldade foi digerida pelo próprio marxismo. A agenda das identidades, a agenda dos jovens, a agenda das mulheres, do movimento feminista, a agenda das questões não materiais, a agenda cultural. E o marxismo, nos anos 70, ainda não havia, digamos assim, ajustado as contas com essa sua defasagem. Não havia ainda, digamos assim, incorporado os temas do final do século XX. Ele ainda estava, digamos assim, com uma estrutura temática muito aprisionada ao primeira metade do século XX, ao século XIX, e fazia discussões que hoje em dia soam quase que patéticas, mas que nos anos 70 eram fortíssimas. E o artigo do Carlos Nelson, então, tinha essa preocupação. Tanto que ele começa, não sei se vocês se lembram do artigo, alguns, talvez muitos aqui seguramente o leram, fazendo uma afirmação a respeito do marxismo. O tema da democracia sempre foi, na história do marxismo, o tema central. E constrói os 2 ou 3 primeiros parágrafos dizendo que para os marxistas, para os grandes marxistas, sempre havia sido impossível discutir o socialismo sem passar pela democracia. Ele não vai a fundo nessa questão,
não vai a fundo, por exemplo, no exame de como cada grande marxista decifrou o enigma da democracia, né? A expressão é do próprio Marx, o enigma da democracia, algo assim, né? Como que Marx, Lenin, Trotsky, Lukács, Gramsci haviam cada um a seu modo decifrado esse enigma, mas acabou, digamos assim, construir uma observação generalizante, dizendo que todos eles haviam lidado com o problema da democracia, uns mais, outros menos. E ele vai, entre os que lidaram mais e melhor, incluir Gramsci, que não era, naquele momento, o autor preferido do Carlos Nelson. O Carlos Nelson, em 1979, era muito mais lukácsiano do que gramsciano. Eu não sei se faz algum sentido hoje a gente distinguir Gramsci de Lucas, mas naquela época fazia muita diferença, né? O Carlos Nelson era um cara que chegou a 1979 pela via da estética. O Carlos Nelson era um sujeito que fez filosofia aqui na Bahia, né? Se não me engano, na universidade aqui, na UFBA, e que nas suas primeiras investidas intelectuais foi para a literatura e humanismo, as discussões sobre realismo na literatura brasileira, sobre cultura. E aí ele foi um mobilizador, um sujeito que se valeu da grande estética marxista de Georg Lukács, né? Então é assim que o Carlos Nelson aparece nas discussões de marxismo nos anos 70. Né? Ele havia, evidentemente, lido Gramsci, mas Gramsci não era o seu autor básico de referência. Tanto que, se vocês forem ler A Democracia como Valor Universal, ainda que o artigo tenha uma fortíssima inspiração italiana, Gramsci não é o organizador teórico geral desse artigo. É muito mais Lukács, com o conceito de via prussiana, por exemplo, que era o conceito que nós todos, naquela época, eu me incluo nisso, a revista Temas, que o Marcelo Jasmin, que está aqui assistindo, conheceu bem, era o autor que nós apostávamos como capaz de ressuscitar ou de repotencializar o marxismo nos embates teóricos com aquilo que a gente considerava que era o marxismo acadêmico, né? Ou o não marxismo acadêmico, as outras correntes acadêmicas e intelectuais que não se valiam do marxismo. Nós não agitávamos os marxistas Lenin, etc. O nosso problema era Lukács, porque ele repunha o marxismo numa dimensão de sofisticação filosófica que parecia decisiva para fazer com que o marxismo voltasse a ser competitivo na batalha de ideias que estava rolando no Brasil, né, dentro e fora da universidade. Então o Carlos Nelson vai dizer, em primeiro lugar, que se tratava de trabalhar para dar ao marxismo o lugar que ele merecia ter na vida política e intelectual, e escolhia a porta de entrada para essa operação no tema da democracia. O marxismo não era hostil à democracia. E aqueles que desejassem, poderia-se dizer na sequência do artigo, ser marxistas no final do século XX, teriam que assimilar a discussão democrática. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era, evidentemente, um convite para que os brasileiros pensassem a democracia. Era toda uma parte substantiva do artigo é dedicado ao problema da democracia no Brasil, né? Como que nós, brasileiros, temos que tratar a democracia nos nossos enfrentamentos com a ditadura e com aquilo que virá depois da derrota da ditadura. 6 anos depois, em 79, 80, já se tinha uma certa certeza de que aquele regime se esgotaria com uma certa rapidez, já se discutia um pouco, já se tinham indícios de que algo estava superando a ditadura, né? E a questão da democracia tinha que ser de fato considerada. Primeiro, porque o convite para se pensar a democracia com essa matriz eurocomunista, vamos dizer assim, era um convite para que se
projetasse as discussões num espaço de tempo não pré-determinado. Ou seja, a ideia que o artigo sugere é de que a conquista da democracia é, na verdade, um processo de democratização. De certa maneira, eu vou falar isso e pedir a compreensão de vocês, era uma ideia de uma construção lenta, gradual e segura. E eu estou dizendo que vou pedir licença, porque essa era a frase dos ditadores que queriam, digamos assim, reformar a ditadura, né? A ideia de que nós temos que fazer no Brasil uma transição lenta, gradual e segura é a ideia do ex-presidente Ernesto Geisel, né? Então, o artigo, evidentemente, não falava isso, mas era como se ele falasse. Tanto que, em muitos ambientes, o artigo foi recebido como um artigo reformista, uma proposta reformista, que de resto era a proposta efetiva do Partido Comunista. Era assim que as esquerdas brasileiras viam a posição do Partido Comunista. Não fazer o confronto aberto, não agredir além do que o movimento democrático poderia suportar, construir plataformas consistentes para fixar raízes democráticas, mexer com a cultura da sociedade, cuidar dos institutos da representação, aperfeiçoar os mecanismos de vida partidária, né? Tudo isso, digamos assim, era algo que requeria, e o artigo do Carlos Nelson vai insistir bastante nisso, um trabalho de longo prazo. Não aconteceria no curto prazo, né? E seguramente a derrota da ditadura não se faria da noite para o dia. Ela tinha que ser, como nós falamos hoje, trabalhada cotidianamente, né? E para isso, a ideia de democracia tinha que ser reinventada, né? Ela era algo que tinha que ser reinventada, não, tinha que ser levada ao pé da letra. A democracia representativa, liberal, tinha um valor não desprezível nesse movimento de luta contra a ditadura, né? Era algo que levava a discussão para o campo das alianças, que levava a discussão para o âmbito do parlamento, que apostava no valor intrínseco das eleições, ou seja, tudo aquilo que, passados os anos, foram se convertendo nos recursos que a sociedade brasileira encontrou para encurralar, vamos dizer assim, deslegitimar e retirar o poder da ditadura. 85, a República, Nova República, né, de Tancredo Neves, vai ser, de certa maneira, um passo democrático conciliador numa transição de longo prazo que, a rigor, nós ainda estamos experimentando, né? Nenhuma pessoa hoje no Brasil pode dizer que nós já estamos satisfeitos, já chegamos no ponto ótimo da vida democrática, né? Creio eu que seria altamente problemático uma afirmação desse tipo no Brasil de 2012 ou de 2013, o ano que vem, né? De resto, no mundo todo, esse é o mesmo tipo de problema, né? Então, o artigo tinha esses dois endereços claros: reposicionar o marxismo e fazer com que a discussão sobre a democracia se processasse de uma maneira realista, né, e de uma maneira processual. Ou seja, o modo esse com o qual o Carlos Nelson repensava ou repropunha o tema da revolução. Aí ele tinha um outro segmento ali no artigo dele, que era o segmento da esquerda mais à esquerda, vamos dizer assim. Aquelas correntes de esquerda que acreditavam que a revolução ainda poderia seguir parâmetros explosivos de mobilização de massa e de arranque, digamos assim, das mãos do Estado capitalista das verdadeiras alavancas do progresso social, né? Então, a ideia de revolução que há naquele artigo é uma ideia apresentada de uma maneira quase que ambígua, a ideia da revolução reformadora, né? Ou da revolução processual, que se faz mediante pequenas, grandes reformas que se acumulam, que se combinam
e que vão construindo degraus de progresso social progressivamente, né, aos poucos. E o artigo, de certa maneira, alcançou o seu objetivo. Eu acho que nós, evidentemente, com muitas diferenças, felizmente com muitas diferenças, assimilamos aquela discussão. Depois dela, muitos outros autores seguiram, incrementaram, modificaram, alguns pela própria vertente marxista, comunista, como é o caso, por exemplo, de Luiz Werneck Viana, que trabalhou, ainda que sem combinação com Carlos Nelson numa direção parecida, até outras vertentes, como Francisco Verfort, por exemplo, que na época não era nem do PT ainda, vai se tornar o secretário do PT mais ou menos depois desse artigo, e vários outros que vão realizar muitos investimentos, digamos assim, para dar materialidade à mesma pauta temática que o artigo do Carlos Nelson estava dando, instigados pelo artigo ou não. E de lá para frente, de 1979 para frente, o Carlos Nelson jamais se separou dessa discussão. Ele jamais se separou, primeiro por uma questão, digamos assim, da dinâmica da vida intelectual. Para explicar isso, eu uso o meu caso pessoal. Eu, há 2 séculos atrás, escrevi uma tese sobre Joaquim Nabuco. Em 1983 ela foi publicada. Eu defendi o meu doutorado com isso. De lá para cá, eu nunca mais trabalhei com Joaquim Nabuco, mas não tem um mês que passe que eu não seja convidado a fazer uma conferência sobre Joaquim Nabuco. Coisa que, inclusive, aqui o ano passado, exatamente. Quer dizer, uma coisa que, inclusive, me dá muito prazer, mas eu não continuei investindo energia intelectual em pesquisas sobre Joaquim Nabuco. Mas é uma espécie de marca, marca de nascença, vamos dizer assim. Eu nasci para a vida intelectual como um cara que estudou Joaquim Nabuco. E mesmo que hoje eu não tenha nada mais a ver com esse tipo de estudo, eu giro o mundo, exagerar um pouco, falando de Joaquim Nabuco. E ótimo, nenhum problema. O Carlos Nelson, por esse tipo de dinâmica, eu imagino que até o final da vida ele não teve um minuto de folga diante de alguém que escuta, Carlos, e aquele artigo teu, a democracia como valor universal, ele ainda continua, você ainda continua assinando embaixo daquele artigo, mas toda a tua trajetória parece uma contradição com aquele artigo. Eu mesmo tive a oportunidade de falar isso para ele. E eu estou inteiramente à vontade aqui, porque o Carlos Nelson era uma pessoa absolutamente bem-humorada, poderia ouvir qualquer coisa, não tinha crise por causa disso. Eu várias vezes falei, o Carlos Nelson teve uma conduta partidária, por exemplo, errática. Ele era militante do Partido Comunista, um belo dia, foi uma trajetória parecida com a minha, aliás, num certo ponto, a gente se cansou do Partido Comunista e o Carlos Nelson foi para o PT. Naquele momento eu falei, Carlos Nelson, mas a gente passou a vida dizendo que o PT não era a melhor opção para o Brasil, nós do Partidão. Agora você pega e vai para o partido? Eu não posso viver sem um partido. O intelectual marxista tem que ter partido. Então, é o partido que tem, eu vou para o PT. Aí, alguns anos depois, ele sai do PT, porque ele considerava que o governo Lula não estava à altura do PT, e vai para o PSOL. Aí, naquele momento, eu falei, escuta, e aquele artigo de 79, que dizia da democracia progressiva? O PSOL parece que não trabalha nessa direção. Eu lembro de ter falado com ele. Mas aí a gente normalmente falava isso bebendo cerveja e rapidamente a gente começava a dar risada e acabava a conversa. A conversa ia para os bastidores, vamos dizer assim. Então, ele várias vezes ouviu isso dos amigos e particularmente dos inimigos, entre aspas, dos adversários. A literatura contra Carlos Nelson Coutinho, esse Carlos Nelson Coutinho da democracia como valor universal, é uma literatura vasta. Muitas pessoas que entraram nessa briga, que discutiram, que formularam. E diante dessa trajetória, o artigo ganhando um pouco de vida própria e aparecendo na trajetória do intelectual como um desafio permanente,
né, uma coisa que o tempo todo estava querendo dialogar com o Carlos Nelson, eu acredito que ele não teve tempo, não teve cabeça, e a sua morte prematura lhe roubou um pouco do tempo, para fazer, digamos assim, uma visita a esse artigo a partir de 2012, de 2013. Ou seja, a partir desse mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Quer dizer, como é que estaria a discussão socialismo-democracia ou a discussão marxismo-democracia em 2012? Né? O que nós, se quiséssemos continuar o trabalho que o Carlos Nelson inaugurou lá atrás, e que seguramente foi continuado, né? Mas se nós quiséssemos reescrever aquele artigo com o mesmo tipo de inquietação, com o mesmo tipo de programa, o que é que nós teríamos que dizer? Né? Eu não me proponho a fazer isso, nem aqui, nem fora daqui, né? Mas acho que algumas coisas a gente poderia seguramente lembrar, né? A primeira questão que sempre me vem à mente quando eu percebo que eu talvez gostasse de fazer essa investida, né, é uma indagação a respeito da vida que a gente leva. Né? Quer dizer, será que nós teríamos condições de escrever um novo A Democracia como Valor Universal hoje? Né? Será que ideias de valor universal, mesmo de democracia, são assim tão, digamos, transparentes a ponto de darem um título para uma pesquisa, para um artigo? Eu estou divagando, certo? Claro que qualquer palavra vale, né? Mas eu estou mexendo com conceitos fortes, né? E com propostas de pesquisa que também são fortes. Quer dizer, será que hoje, nesse mundo que nós vivemos, a discussão democrática flui bem? Está fluindo bem? Ela está, digamos assim, composta de maneira redonda? Ou seja, existem sujeitos na sociedade que podem segurar essa barra? A sociedade está organizada para vivenciar uma experiência democrática superior, mais bem armada? Eu sou muito pessimista em relação a isso. Acho que a sociedade não está preparada, ainda que não esteja inteiramente despreparada. Eu acho que nós vivemos uma época, desse ponto de vista, muito paradoxal, que desafia essa proposta que eu estou imaginando aqui de reescrever esse artigo, né? Porque eu acredito muito, acredito não é a palavra, o verbo certo, eu valorizo muito a metáfora do Zygmunt Bauman da vida líquida. Eu acho que ela é uma ótima metáfora. Eu acho que ela sugere uma leitura da realidade extremamente interessante e nos abre muitos caminhos intelectuais, muitas temáticas intelectuais. E acho que nesse modo de vida, a discussão política sofre muito mais do que outras. E a discussão da democracia é uma discussão eminentemente política. Óbvio que nós podemos fazer uma discussão da democracia exclusivamente como valor. E desse ponto de vista, da democracia como valor, da democracia como procedimento, né, eu acho que nós avançamos muito. Acho que a vida líquida, abusando um pouco dessa metáfora, é uma vida que favorece a democracia. Só que ela favorece especialmente a democracia dos indivíduos, né? Porque a vida líquida é individualizante. Nós somos hoje cada vez mais indivíduos e estamos gostando disso. Claro, naquele momento que a gente tem alguns pesadelos, a gente fala, bom, mas e as classes? E os grupos? E os coletivos? E os partidos? E as associações? Né? E tudo isso vem com interrogação. Óbvio, nós podemos, não, eu sou da classe A, existem as classes, tal, os partidos funcionam, mas será que funcionam mesmo? Será que aquilo que nós dizíamos anos atrás
a respeito de partido político, por exemplo, e aí eu falo, nós de esquerda, o povo de esquerda, falava de partido, é o que existe hoje no mundo, né? Partido, estruturas de vontade, ação, com clareza, com pessoas abnegadas, com ideais, pessoas que estavam dispostas a entregar a vida por uma causa. Eu saio por aí, olha, eu não vejo nada disso, né? Não vejo sequer quando os partidos chegam ao Estado, que era uma fantasia política de primeiríssima grandeza, eu não vejo essa chegada dos partidos de esquerda ao Estado como um movimento que leva para o Estado os melhores. Pelo contrário, é um movimento que leva para o Estado os piores da sociedade, né? E eu não estou me referindo à corrupção, isso é uma outra discussão, né? Então, assim, o Estado a que chegam, as pessoas que chegam aos Estados governados por partidos de esquerda, não são pessoas com ideais, são pessoas com interesses. Ou seja, a dimensão ideal da esquerda, né, ela de certa maneira, se desfez ao longo do tempo. Não porque a esquerda foi incompetente apenas, mas seguramente porque os termos do jogo social impuseram isso. Hoje não é só com os partidos de esquerda que acontecem problemas, né? Acho que acontecem com toda a vida política, com toda a gestão pública, vamos dizer assim, né? Há uma série de pontos, digamos, de deficiência que não se devem à incompetência das pessoas. Ainda que a incompetência das pessoas deva ser sempre um tema reservado para ser discutido, porque os humanos, feliz ou infelizmente, são exatamente isso, humanos, e erram muito, né? E não são deuses, e erram muito, e portanto o elemento incompetência tem que ser sempre considerado. Mas a vida líquida, ela promove, eu vou voltar a esse tema, porque eu espero encerrar a nossa conversa aqui, ou a minha intervenção aqui com ele, valoriza muito o tema da democracia no plano individual. Os coletivos, aquilo que a gente poderia chamar, o que eu chamo de vida organizada, está sangrando por tudo que é lado. Me valho de um filho pródigo da terra soteropolitana, agora ficou bom, hein? Caetano Veloso, para dizer que não há nada mais fora da ordem do que a ordem mundial. Ou seja, a vida organizada no plano internacional é um caos, no sentido nobre dessa palavra caos. Não há mais relações simples. Até mesmo os protagonistas desse jogo, os estados, não estão tão bem quanto já estiveram para fazer esse jogo. Não estão tão bem porque eles foram, em alguma medida, e eu creio que numa medida importante, sobrepujados, por exemplo, pelas transnacionais, pelos mercados, que pesam na ordem mundial ou na desordem mundial, talvez até mais do que os estados. Isso pelo lado do mal, vamos dizer assim. E pelo lado do bem, os estados são acossados pelas organizações não governamentais que operam em nível internacional. Territórios, populações, isso tudo está fora de eixo, né? Quem que controla os territórios? Os Estados Unidos? Eles não conseguiram nem proteger Nova York? Ou não? Né? Quer dizer, de repente os caras jogam os aviões dentro de Nova York. O terrorismo se tornou um elemento onipresente na vida do mundo. O terrorismo é o caos, é anárquico, ele opera fora de parâmetros, digamos, da democracia. E dentro dos territórios, dentro da nossa pátria, vamos dizer assim, as coisas também são complicadas no que diz respeito à vida organizada. E aí eu chuto a lata mesmo, quer dizer, eu vou do Estado à família. Para mim não tem um foco de vida organizada que funcione. Quer dizer, não é bem assim. Todos funcionam, mas para funcionar precisam gastar uma energia descomunal.
né? Para nós mantermos uma universidade funcionando hoje, um curso, uma sala de aula, precisa muito esforço. Aquilo que é simples se tornou complexo. E a dissonância é mais forte do que qual é o contrário de dissonância? Consonância, mas fica estranho. Bom, o desentendimento é maior que o entendimento, né? O descontrole é muito forte. O produtivismo é um critério que nos organiza. E o produtivismo, como elemento organizador, é o mercado invadindo a nossa alma de intelectual, por exemplo, né? Onde que está escrito que eu tenho que escrever um artigo importante por ano? Onde que está escrito isso, a não ser nos manuais da CAPES, ou do Lattes, ou sei lá do que? Que diabo de vida intelectual é essa? Não, se você é pesquisador, você tem que arrumar dinheiro para... Que é isso? Como? Pode ser que aqui na Bahia não seja assim, em São Paulo é assim, né? O cara vale muito quando ele tem um financiamento, quando ele tem não sei quantos artigos em Qualizar. Minha amiga Nete sabe disso aqui, né? Fomos numa comissão na CAPES para julgar isso, né? E não é que isso não tenha importância, tem importância, mas talvez isso esteja pautando demais a nossa vida e dificultando muito as coisas. Isso é vida organizada. Só estou falando disso para dizer que democracia sem vida organizada ela é um critério que avança com dificuldade. Nós temos sorte, nós que vivemos nesse momento, de estarmos vivendo em sociedades que estão se democratizando no chão da vida. Quer dizer, então, os processos de hegemonia democrática, por exemplo, são complicados, né? Porque os núcleos de poder têm pouco poder, né? Eles são mais retóricos e protocolares do que efetivos. E aí, tanto para a condução da vida em geral, como para a condução da vida superior, do Estado, né? Vai dizer, não, mas a presidente Dilma tem a caneta e quem tem a caneta é o rei. Isso é mentira. Isso pode ter sido na época do Getúlio Vargas. Hoje, ela esteve em Paris, vocês devem ter visto na televisão, dizendo, não há mais nada que eu possa fazer para resolver o problema dos royalties. Isso é um problema do Congresso. Ela não falou isso? Falou. Então, quer dizer, se a caneta dela fosse tão poderosa assim, ela assinaria alguma coisa lá, né? Tanto que no mundo que nós vivemos, os grandes estadistas estão em falta, né? Onde tem? Se a gente olha, põe um periscópio aqui, gira do sul para o norte, do leste para o oeste, não encontra nenhum estadista. Quem é estadista? Se alguém me apresentar um, eu aceito, mas eu não acredito que ninguém vai apresentar, né? Não, o Lula. Não, o Lula não é estadista. Desculpem, sei que vocês todos são admiradores do Lula. Eu, até certo ponto, sou também como um caso de estudo da política, né? Mas não se trata de um estadista, né? Estadista é uma coisa mais... Esses políticos poderosos, né? Que não precisam necessariamente depender de vínculos carismáticos com a população, né? O mundo está carente disso, em qualquer lugar do mundo, né? O Obama é um estadista? Não sei, talvez seja o mais próximo disso, não sei, né? É uma coisa que eu tenho uma certa dúvida. E o poder com menos poder é algo que tem a ver com essa vida líquida, né? Crise nas organizações. Eu gosto muito de brincar, até escrevi um negócio sobre isso, falar que nós vivemos numa época de sofrimento das organizações. Todas as organizações estão chorando, de dor, de sacrifício, extenuadas, impotentes, com descontentamento das pessoas. Todo mundo trabalha na universidade se achando o pior do mundo, né? Que está no pior dos mundos, né? E assim em todos os outros lugares. Todo mundo reclama, é uma choradeira permanente. Isso é sofrimento, né? A vida funciona? Funciona muito bem até, se a gente pensar. Só que o custo para esse bom funcionamento, ou esse funcionamento razoável, dependendo do caso, é muito alto. Custo em termos de pessoais, em termos organizacionais, em termos orçamentários, em termos intelectuais, o que a gente quiser. Então eu acho, e com isso eu vou terminando,
que se nós fôssemos reescrever esse artigo, reabrir ou atualizar essa discussão, democracia, socialismo, capitalismo, Brasil, nós teríamos que nos metermos num caminho desse tipo, né? Tentando analisar as estruturas da vida, o tipo de capitalismo que nós temos aí, o tipo de desafios que essa vida nos produz e como é que a democracia pode ser transferida do chão da vida para o plano da política propriamente dita. Eu acho que com isso eu espero ter cumprido a expectativa aqui do João, dos organizadores, e ter prestado uma homenagem ao meu querido amigo Carlos Nelson, que tem o seu lugar garantido na cultura brasileira e quem com ele pôde conviver tem uma serena condição de dizer que ele cumpriu bem o papel dele. Obrigado. Wagner Dantas, do mestrado de Administração da UFBA. Primeiramente, agradecer ao professor João Carlos por nos dar essa oportunidade de conversar diretamente com os autores que são, para nós, influências. Foi o caso do professor Marcelo Jasmin ontem, hoje o caso do professor Marco Aurélio Nogueira, que usei bastante na minha dissertação sobre desenvolvimentismo e patrimonialismo. As possibilidades da política, né, como o senhor chama no seu livro. Professor, essa frase me chamou muita atenção ao citar o artigo do professor Carlos Nelson, de que todos os marxistas lidaram de alguma forma com a questão da democracia. Acho que o impacto dessa frase me fez querer fazer essa pergunta. O professor Atílio Boron, no início do seu livro, Filosofia Política Marxista, ele entra nessa querela, se Marx teria ou não construído ou se proposto a construir uma filosofia política. Ele obviamente dá a resposta dele. Eu queria ouvir do senhor, se o senhor teria uma opinião a esse respeito, até que ponto nós podemos falar de uma filosofia política isso sendo base desta frase de que todos os marxistas de alguma forma lidaram com a democracia. Esse é o primeiro ponto. Uma segunda pergunta muito rápida é, no seu livro Estado para a Sociedade Civil, o senhor toca muito a questão de escolas de governo. As escolas de governo, o papel que as escolas de governo teriam nesse processo. Utilizando ainda sob o impacto da fala de ontem do professor Marcelo Jasmin sobre o tempo na política, a questão do tempo do futuro, eu diria, se aquela divisão que o senhor faz, política dos políticos, política do povo e política dos técnicos em defesa da política, se poderia a escola de governo, reformada, num novo pensamento, mas poderia ainda ser um espaço importante de construção da possibilidade, uma possibilidade política, do tempo do povo estar à frente ou se colocar no mesmo patamar do tempo dos políticos, que a gente sabe que existe uma dissincronia muito grande nessas duas temporalidades. Eu queria lhe perguntar sobre a sua opinião sobre a ideia de uma escola de governo ser um espaço que possibilitasse uma temporalidade do povo superar ou se equivaler a uma temporalidade dos políticos. Gostei muito do que o Carlos Nelson falou. A democracia se tornou um valor universal. Eu considero a democracia todos os partidos. A democracia contém todos os partidos, mas nem todos os partidos contêm a democracia. Então é uma frase que ainda está atualizada. Essa pergunta que o professor fez, será que a democracia ainda continua assim? Continua. Sem democracia nós não temos como viver. Então eu faria uma pergunta, gostei do que disse também o professor, democracia dos indivíduos. Se ela não for coletiva, pode ser indivíduo, eu mesmo sou democrático. Agora a democracia se mete muito com o universo. O professor falou que os erros dos humanos não são dos deuses, são dos deuses, nossos erros são deles, que nós somos provenientes deles. E eu queria fazer uma pergunta ao professor, que eu sempre faço essa pergunta e gostaria que me orientasse. Já houve guerras entre duas democracias? Isso aí fica a pergunta que eu gostaria de saber. Se duas democracias mesmo, se já houve guerras até hoje. Carlos Zacarias, da Faculdade de Filosofia, do Departamento de História. Fico muito feliz de a gente poder debater uma questão tão importante, né, já que perdemos recentemente Carlos Nelson Coutinho. E eu tive a oportunidade de acompanhar algumas
das suas palestras em que ele teve que responder a questão acerca do artigo A Democracia como Valor Universal. E ele dizia, e reiteradas vezes permaneceu dizendo, porque eu vi outras circunstâncias também, que ele nunca mudou de lugar, né, que os partidos que ele militou foram aqueles que mudaram de lugar, né, que ele sempre permaneceu no lugar. É óbvio que a gente acompanhando a trajetória dos partidos, a gente sabe que os partidos também mudaram de lugar, e ele também flexionou um pouco a leitura dele da democracia, que ele permaneceu respondendo que era nuançada pelo fato de que a gente vivia uma ditadura, que ele não queria exatamente defender a democracia daquela maneira, pelo menos algumas falas que eu vi recentemente ele dizia isso. E então ele inflexionou também a posição dele indo para a esquerda, porque ao romper com o PCB, numa circunstância que o PCB caminhou para depois ser extinto, ou pretensamente extinto, e depois o seu ingresso no Partido dos Trabalhadores, que também o descontentou, ele terminou parando no PSOL. Então eu perguntaria se não seria um pouco, essa última parte da fala do professor Marco Aurélio, um pouco injusta com a memória de Carlos Nelson Coutinho, que permaneceu acreditando que era possível transformar o mundo. E, portanto, ele fazia das palavras de Gramsci, que falava em pessimismo da inteligência, otimismo da vontade, a sua maneira de enxergar e de continuar acreditando no coletivo e na possibilidade de mudar o mundo com o coletivo. Bom, eu vou já de cara pedir desculpa a todos os que perguntaram, porque, evidentemente, vai dar para fazer uma resposta muito rápida a respeito de problemas que são muito densos e muito complicados, né? E tentando seguir um pouquinho a ordem, eu acho que Marx seguramente tem uma filosofia política, né? E Marx tem uma teoria da democracia. Eu acho que o Marx talvez tenha sido, no século XIX, o autor que promoveu o mais importante encontro da democracia, da teoria da democracia, que foi o encontro da teoria da democracia com as classes sociais, né? E isso deu a ele um lugar de destaque no panorama das ideias políticas. Eu acho que há uma discussão forte no Marx a respeito da democracia, que não teve, digamos assim, uma conclusão adequada ao longo da vida do Marx, por uma série de problemas. Se você ligar o Marx a Engels e aos outros marxistas, particularmente ao Engels, há uma discussão fortíssima do Engels, por exemplo, a respeito da importância da representação política, das eleições, que não há no Marx até 1883, quando ele morre. Engels viveu um pouco mais de anos e pôde, digamos assim, enfrentar questões que talvez o Marx às quais Marx talvez tivesse respondido da mesma maneira. Então eu acho que é adequado. O tema é adequado colocar o Marx nesse plano da filosofia política e particularmente da teoria democrática, né? A questão das escolas de governo, eu também vou responder muito sinteticamente, porque você sabe, é uma discussão que tem várias entradas, a gente pode fazer de várias maneiras, mas que eu resolveria, ligando essa discussão ao modo como você a propôs, que é o seguinte: se é razoável a gente separar a questão da política, né, dos sujeitos da política, como entre técnicos, políticos e cidadãos, nós não podemos achar que cada um dessas vertentes tem o mesmo peso, não é um terço. A minha expectativa é de que a política, o modo cidadão de fazer política, comande as outras duas, né? Ou seja, que a cidadania seja a praia comum de técnicos e de políticos, né? Eu tento deixar isso claro no texto que eu fiz essa distinção, que eu acho que é uma distinção legal para a gente discutir as coisas, acho que tem um certo sentido, sobretudo numa época em que a técnica invadiu tanto a vida da cidadania, a vida da política, né? Sendo correto isso que eu estou falando, não são apenas as escolas de governo que podem promover essa prevalência do cidadão sobre o técnico e sobre o político. É todo o aparato educacional e cultural da sociedade. Porque a cidadania, evidentemente, é uma questão, digamos assim, de ordem material,
né? De você ter aparatos, de você ter institutos que garantam, que façam, que traduzam os direitos de cidadania efetivamente. Mas a cidadania também é uma questão de cultura, né? Uma cultura de direitos é uma cultura poderosa, e ela tem que ser construída não exclusivamente ou não predominantemente pela via do sistema escolar, né? Mas seguramente o sistema escolar joga um peso importantíssimo nisso. E aí, por sistema escolar, eu valorizo, incluo tudo. Isso, para mim, é parte do sistema escolar. Conferências, debates, é tudo parte do sistema escolar. Escolas de governo, que não são escolas da rede de ensino, né, são operações de outro tipo, são, desse ponto de vista, importantes, e acho que vale muito a pena jogar fichas em coisas como escolas de governo, né, em todos os lugares que a gente puder. Guerras entre duas democracias, eu não tenho agora de cabeça, mas, se não me engano, essa é uma frase de um famoso teórico de relações internacionais anos atrás. Diz assim: existem guerras entre estados de vários tipos, mas nunca existem guerras entre estados democráticos, entre dois estados democráticos. Eu acho que tudo, eu prefiro acreditar nessa frase. Eu acho que eu sou uma pessoa que prezo demais a democracia. Acho que a democracia é o critério a partir do qual os humanos poderão se reencontrar plenamente com a sua própria humanidade, né? Sendo assim, eu acredito que o dia em que o mundo for composto por estados democráticos, e aí eu dilato o conceito, por empresas democráticas, por pessoas democráticas, por organizações democráticas, as guerras estarão sanadas. O ideal da paz universal, da paz eterna do Kant e do Abbé Saint-Pierre, lá do século XVII, estará alcançado, né? Agora, esse é um terreno escorregadio, porque nós não temos um sistema métrico para medir se um Estado é democrático, quanto ele é em comparação com outro, né? Então, a guerra entre palestinos e israelenses pode ser uma guerra entre estados democráticos hoje, dependendo do modo como você valoriza e define democracia, né? Agora, é evidente, essa é uma discussão que não tem fim. Em princípio, eu acredito, como você, creio, né, que estados democráticos não têm por que fazer guerras entre si. Aliás, não tem por que fazer guerras entre si, nem contra outros, né? A democracia é um critério de resolução de conflitos que exclui a guerra. Agora, é só isso, não dá para ir muito além disso. E quanto à eventual injustiça que eu tenha cometido com o Carlos Nelson, eu acho que eu não cometi. Primeiro, porque eu não disse que o Carlos Nelson mudou de posição. Eu disse que ele mudou de partido. E ele mudou de partido sempre em busca de um abrigo que desse a ele condições de ser intelectual comunista íntegro, né? Ele era uma pessoa que acreditava que o partido era uma ferramenta de ação importante. E ele mudou, acho que ele falou mesmo isso, eu concordo com você, concordo com ele, porque ele considerou que os partidos ficaram piores do que quando ele os conheceu, né? Então, por isso ele tinha que mudar. Eu também mudei de partido, só que eu saí de um partido para nenhum partido. É uma mudança também, né? Então, ele mudou de um para outro, de outro para outro, e talvez continuasse mudando em busca do partido perfeito, vamos dizer assim, ou do melhor partido. Talvez seja isso que nós devamos fazer, né? Talvez seja isso que nós não possamos deixar de fazer diante dos partidos de vida líquida que nós temos hoje em dia, né? Porque os partidos hoje não dão conforto rigoroso a ninguém, né? Nós devemos fazer o quê com os partidos? Jogá-los na lata do lixo? De modo nenhum. Conversava ontem com o Paulo Fábio a respeito disso. Os partidos continuarão sendo importantes. Agora, talvez eles não tenham mais a capacidade, que era típica do passado, de promover ligações entre a sociedade e o Estado, né? Essas ligações virtuosas que são as que vão, do meu ponto de vista, nos possibilitar levar a democratização do chão social para o Estado,
né? Então, eu acho que eu não fiz nenhuma injustiça, mas se eu fiz, corrijo, porque não era essa de fazer uma injustiça com o Carlos Nelson, não por honra ao nome dele, mas porque, de fato, não faria muito sentido cometer essa falha. O Carlos Nelson se manteve íntegro. Eu o conheci se proclamando comunista, democrático, socialista e marxista, e me despedi dele do mesmo jeito. Então, ele permaneceu firme como uma rocha nessa posição, né? Para o bem e também para o mal. Talvez ele tenha tido dificuldades, pela sua coerência, de acompanhar certas coisas. Mas quem é que não tem dificuldades de fazer isso? Todos nós temos. Não é um problema, não foi um problema dele. Mais alguma questão? Eu gosto muito de analisar, em relação à ideia, quais são as condições sociais e políticas da época que foram a causa do sucesso do artigo Carlos Nelson Coutinho e de Gramsci no Brasil. E como essa teoria da democracia como valor fundamental funcionou como arma política. As ideias não só nascem de um momento social, como elas funcionam como armas políticas. É claro que não vou fazer conferência aqui, mas a consciência da derrota da luta armada, a consciência dos males do autoritarismo, da ditadura, pode ajudar nas causas. Eu sei, que eu participei da época, que a Gramsci no Brasil serviu de uma fonte para legitimar alianças que já se faziam, por exemplo, entre igreja e marxista no enfrentamento da ditadura. No fundo, o momento, o artigo teve sucesso porque surgiu no momento específico da realidade e continua sendo usado como uma arma de luta política. Isso que eu gostaria que pudesse esclarecer um pouco mais. Olha, sobre a questão do sucesso, tanto de Gramsci como da ideia, do texto, democracia como valor universal, da discussão que ele ensejou, você me faz um pedido complexo, difícil, de condições sociais e políticas do sucesso. Eu vejo essa questão de duas maneiras. Em relação a Gramsci, por exemplo, eu acho que Gramsci é um autor cuja marca principal é a de ter, digamos assim, atualizado o marxismo para os temas do século XX e abrindo as possibilidades para o século XXI. Eu acho que as condições sociais de recepção do marxismo gramsciano estão dadas. Quer dizer, eu acho que o mundo, se tiver no marxismo, o mundo atual, se tiver no marxismo um ponto de referência, será no marxismo gramsciano, né? Independentemente de se considerar que ele é melhor ou pior. Eu acho que ele fez uma modernização, vamos dizer assim, do campo de discussão marxista, que deu a ele condições de manter o marxismo em condições em atuação permanente no século XX e século XXI. O artigo do Carlos Nelson, eu até iria um pouco mais além. Eu acho que as condições de sucesso da discussão da democracia no mundo das esquerdas tem a ver com a reorganização do mundo também. Quer dizer, eu acho que no Brasil, quanto mais nós avançamos em direção ao século XXI, mais a discussão democrática foi se tornando importante. Em 1979, quando o artigo do Carlos Nelson surgiu, a digestão daquelas ideias foi difícil. Foi difícil de modo geral. Ela caiu como um raio sobre a cultura política brasileira. E foi difícil, digamos assim, ela fixar um caminho a partir do qual ela pudesse progredir, né? Agora, quanto mais nós avançamos, o que significa dizer, quanto mais nós fomos tendo a percepção de que os desafios sociais, políticos, econômicos são extremamente complicados, mais a perspectiva democrática foi se firmando, né? Mais nós fomos deixando para trás as utopias explosivas da transformação social, né? Mais nós fomos deixando para trás a ideia dos movimentos sociais como elementos que vão irromper na cena pública e reconfigurar toda a vida, né? O
que não significa dizer que movimentos sociais, movimentos políticos mais agressivos, mais duros, não têm lugar no mundo que a gente vive, né? Mas até mesmo os movimentos mais duros, mais explosivos, mais revolucionários, aceitaram o caminho da discussão democrática, né? Hoje eu acho que essa é uma plataforma que congrega, não digo todo mundo, mas muita gente, né? E não era assim. Nós podemos até mesmo pegar alguns protagonistas da vida brasileira importantes, alguns protagonistas importantes da vida brasileira, e ver como é que eles evoluíram de 1979 para frente, né? Ainda em 1988, por exemplo, o PT se recusava a discutir a Constituição, né? Depois o PT modificou, é outro partido, né? É algo, digamos assim, que tem a ver com uma capacidade acumulada por esse partido para traduzir os elementos que estão na vida, né? Uma percepção de que os caminhos, digamos assim, da confrontação mais direta, mais pura, não são caminhos produtivos, né? Eu mais ou menos iria por esse caminho, por essa via, para tentar encontrar uma resposta para o seu tema. Eu sei que é insuficiente, mas nós temos que apenas fazer uma troca de ideias aqui, não daria para a gente aprofundar muito. Mas eu acho, para finalizar a resposta, para sintetizar, que o tema da democracia, ele se torna progressivamente mais decisivo na medida em que a complexidade social vai se fazendo presente. E isso é, ao mesmo tempo, um paradoxo, porque ele é progressivamente mais decisivo e é progressivamente também mais difícil de ser traduzido em atos, né? Eu acho que nós vivemos numa situação bem paradoxal hoje, por exemplo, no mundo, não apenas no Brasil. Marco Aurélio, obrigado. Mas terminamos bem o nosso encontro com sua presença.